e as ondas de dúvidas que vêm como um turbilhão da quebra das ondas de encontras os cheiros do meu coração. Arrebentação querem me assustar. No silêncio venha comigo falar. No silêncio venha me amar. É no silêncio que eu posso declarar que o meu coração é teu e pra sempre. Coloque a mão no teu coração. Vou te amar. Pai, que nessa noite a tua palavra venha penetrar no nosso coração, Senhor. Deus, nós estamos aqui totalmente dispostos a entender e a compreender o que o Senhor quer para a nossa vida, Pai. Que esse homem, que essa mulher entrou aqui nesse lugar, Senhor, ele venha sair daqui com uma resposta que o Senhor tem para a vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Comece a aplaudir bem forte ao Senhor Jesus, amém. Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco, amém? Quem está nesse lugar pela primeira vez, levanta a sua mão assim, quero te conhecer. Não há ninguém pela primeira vez, todo mundo aqui já é de casa, glória a Deus, parabéns. Hoje nós estamos na penúltima mensagem das 7 mensagens dos 7 milagres da cruz, né? Nós entramos em uma jornada de 7 palavras que falam as 7 vezes que Jesus derramou o seu sangue antes da sua morte na terra, e nós podemos ver nessas mensagens que há um propósito para cada momento que Jesus derramou o sangue dele aqui na terra. E hoje nós vamos para o 6º milagre, que é o milagre da reconciliação. Amém? E nós vamos fazer diferente, nós vamos começar logo vendo o vídeo, no nome de Jesus, amém? Preste atenção, apaga a luz. O 6º milagre da cruz. O milagre da reconciliação. E eles o crucificaram, dividindo as roupas dele, tiraram sorte para saber com que cada um iria ficar. Local, Gólgota. Pilatos deu ordem para crucificarem Jesus. Era por volta das 9 horas da manhã quando o cortejo chegou ao Gólgota. Despido em frente de sua mãe e seus amados, Jesus foi pregado na cruz em questão de minutos.
Muitos ficaram pasmos quando eles o viram. Ele estava tão desfigurado que quase não parecia humano. Ele foi ferido por causa dos nossos pecados. A crucificação durou 6 horas de tortura, uma sinfonia de dor, que aumentava a cada movimento. Por 6 longas horas, Jesus ficou pendurado na cruz como um pedaço de carne viva. Ele mal conseguia falar, entretanto pronunciou estas palavras: Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Na cruz, Jesus cumpriu suas próprias palavras. Ninguém tem maior amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Olhe para Jesus e veja o amor de Deus por você. Jesus morreu na cruz que era destinada a Barrabás. Seu nome significa Filho do Pai. Ao morrer na cruz, Jesus tomou o lugar de todos os condenados, filhos e filhas do Pai. Jesus sofreu o castigo que nós merecíamos. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E o mal que eles têm feito por nós, através do milagre da cruz, somos reconciliados com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seu amigo por meio da morte de seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. O 6º milagre da cruz é o milagre da reconciliação. Amém? Glória a Deus. Em Marcos, no capítulo 15, o versículo 7... a Bíblia fala que havia um homem conhecido por Barrabás, que estava na prisão junto a rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. Marcos 15, versículo 7. Marcos 15, versículo 7. Havia um homem, como nós já estamos acompanhando esse trajeto das últimas 18 horas da crucificação, da morte de Jesus, desde lá do Getsêmani, desde o momento em que Jesus suou gota de sangue por nós. Você que está acompanhando essa jornada, você que não conseguiu acompanhar toda essa jornada, você pode ir na página, no YouTube, e acompanhar para você entender. E Jesus foi julgado, Jesus foi chicoteado. Agora, nós estamos em um ambiente onde depois que Jesus sofreu a chicotada, lá com o chicote chamado azorrague, agora Jesus ele é guardado em uma cela, esperando a crucificação, que aconteceria no outro dia. Nós vemos aqui que logo cedo, Jesus foi levado até o Gólgota pela Via Dolorosa. A Via Dolorosa é um local sagrado em Jerusalém, onde as pessoas ainda hoje fazem essa peregrinação. Da Via Dolorosa é onde Jesus carregou a cruz.
até o Gólgota. Gólgota significa lugar de caveira. E o interessante é que Jesus estava em um ambiente que ele não estava só. Naquela noite havia mais 3 prisioneiros com ele, que iriam ser crucificados no outro dia. Porém, eles só tinham construído 3 cruzes para 4 prisioneiros. E naquela data, especialmente naquela data, era de costume, o imperador romano passava para os governadores das províncias, e na época era Pilatos, ele dava o poder para que o governador da província pudesse soltar um condenado naquela data, na data da Páscoa. E Pilatos, ele tinha o poder de condenar e ele tinha o poder de libertar. E a Bíblia fala que naquele lugar, naquele ambiente, estava Barrabás, também junto na cadeia, não na mesma cela, mas no mesmo ambiente esperando a morte. Eu acredito que não tiveram uma noite tranquila de sono, porque eu creio que ninguém consegue dormir sabendo que no outro dia vai morrer. Eu creio que foi a pior noite daquelas pessoas, inclusive do próprio Jesus. E a Bíblia fala que de manhã, antes deles irem para o Gólgota, Pilatos foi fazer a escolha de quem ele queria liberar, de quem iria liberar e de quem ia ser condenado. Em nenhum momento passou no coração de Pilatos o desejo de crucificar Jesus. O desejo de crucificar Jesus veio da multidão, onde os sacerdotes compraram os votos, onde os sacerdotes compraram as pessoas para que as pessoas declarassem a condenação de Jesus e a liberação de Barrabás. Só que aquela escolha ali, o diabo usando os sacerdotes, o diabo usando as pessoas, ele achava que estava usando para destruir um projeto de Deus. Mas, querido, nada e nem ninguém pode parar um projeto de Deus. Pilatos pega Jesus e ele pega Jesus e bota Barrabás do lado e ele diz: olha, se vocês quiserem que Jesus seja condenado, vocês me dão um sinal, vocês fazem assim. Mas se vocês quiserem que Barrabás seja condenado, vocês me dão um sinal, vocês fazem assim. Então, através de um sinal, Pilatos ou condenava ou liberava Jesus. Quando ele faz a pergunta, a multidão faz assim: crucifica. E a decisão de Pilatos de crucificar Jesus foi tomada naquele momento. Só que há um mistério aqui. O nome Barrabás significa filho do Pai. Barrabás significa filho do Pai. Barrabás, aqui no versículo 7, nós vamos ver que ele era um assassino. E ele estava condenado à morte por aquele assassinato. Ele merecia a morte. Só que Jesus veio para carregar sobre ele a nossa condenação. Jesus veio para reconciliar os filhos e filhas do Pai que estavam condenados à morte eterna. Jesus veio para nos reconciliar com o Pai. No versículo 24 de Marcos 15 diz assim: então crucificaram Jesus, dividindo suas vestes, jogaram sorte para saber que parte cada um iria ficar. Isaías 52, versículo 14 diz assim: assim como muitas pessoas ficaram pasmas à vista dele, tão desfigurado estava o seu aspecto, como um homem, nem parecia ser um ser humano. Isaías 53, versículo 4 diz assim: e no entanto suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu lugar.
Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgávamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado. Em João 15:13 diz: não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Em 1 João 4, versículo 10 diz assim: assim, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E aqui eu quero ver a leitura, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Eu vou precisar de um Barrabás bem grande. Quem pode me ajudar aqui, seu Barrabás grandão? Vem cá, Juscelino. Quebrador de taça. Aleluia. Vem cá, Marco, tu vai fazer o Jesus de novo. Tu já fez de manhã já. Vem para cá. Vem para cá, Barrabás. Barrabás, como diz a Bíblia, era o filho do pai que estava longe, que estava afastado, que estava condenado à morte, desde a expulsão do jardim do Éden. Toda a humanidade estava condenada à morte. Barrabás está representando toda a humanidade. A cruz, que já estava pronta, não era para Jesus. Era para quem? Para Barrabás. Por isso que quando você vai assistir aquele filme Paixão de Cristo, que eles pregam um lado da mão de Jesus, e quando eles vão pregar o outro, eles puxam o braço, e eles deslocam a parte onde fica os pulmões. Jesus, ele fica meio que sem respirar, porque a cruz não era preparada para ele. O peso que era daquela cruz não era preparado para Jesus. Mas no último momento de Barrabás, Jesus apareceu na vida dele para trocar de lugar com ele. Agora a cruz, que era para Barrabás, ficou para Jesus. A cruz é até maior, né? Agora eles pegam Jesus. E aqui eles pregam os nossos pecados. Afasta aí, Barrabás. E agora eles pegam Jesus. E aqui eles pregam a nossa sentença, a nossa condenação. Os nossos pecados e a nossa condenação está crucificado em Cristo. Só que 2 Coríntios capítulo 6, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Jesus não tinha pecado. Então como que Deus tornou Jesus pecado por nós? Para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Como que Jesus se tornou pecado por nós? Barrabás, o filho do pai, que representa eu e que representa você. Tem medo não, fica aí. Só esse por enquanto.
Ele é obediente, já levanta as duas, né? Como que Deus tornou Jesus pecado por nós? Como que eu aceito o sacrifício de Jesus? Como que eu aceito o perdão de Jesus? Como que eu aceito o que Jesus fez lá na cruz? Quando eu confesso os meus pecados, quando eu encosta aí, mas vai encostar, segura aí. Quando eu confesso a minha fé, eu acredito que Cristo morreu por mim, eu acredito que Jesus pagou os meus pecados. Fica aí. Fica aí. Romanos 5, versículo 8. Porém, Deus comprova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando nós ainda andávamos no pecado. Romanos 6, versículo 10. Porque ao morrer, em Romanos 6, versículo 10. Romanos 6, versículo 10. Vocês estão cansados? Jesus ficou 6 horas de pendurado na cruz. Porque morrendo ele morreu para o pecado uma vez por todas. Mas vivendo ele vive para Deus. Versículo 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado. Quando Jesus lá na cruz, ele olha para cima e ele diz: Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Quando Deus olha do céu para a cruz, e ele não pode fazer nada. Por quê, pastor? Porque quando ele olha para o Filho, quando ele olha para Jesus, ele vê eu e ele vê você. Porque naquele momento, eu e você estamos sendo crucificados com Cristo. Paulo, mais na frente, ele dá essa explicação. Ele diz assim: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu já estou crucificado em Cristo. Quando Deus olha para Jesus, ele vê o meu e o teu pecado. 2 Coríntios 5, 21 diz que Deus o fez pecado. Ele não tinha pecado, mas Deus o fez pecado por causa de mim e por causa de você. Quando Deus olha, ele não vê somente Jesus, mas ele vê os meus e os teus pecados grudados na cruz. Da mesma maneira como eu e você fomos crucificados em Cristo, da mesma maneira nós somos ressuscitados em Cristo, uma nova criatura. Agora, vem cá, Barrabás. Fica aqui. Calma aí, Jesus. O profeta Ezequiel fala que o Senhor o levou em espírito a um vale. E esse vale era numeroso, cheio de ossos secos. Era canela para um lado, cabeça para o outro, crânio para o outro. Era um vale enorme, cheio de ossos secos. E Deus faz uma pergunta para o profeta, e ele diz: poderá esses ossos voltarem a ter vida? O profeta disse: eu não sei, Senhor. E Deus disse: profetiza vida sobre eles.
E o profeta começou a profetizar. O que a Bíblia fala? Que o Espírito veio e aqueles corpos começaram a criar carne, nervos, tendões. Assim, Deus estava mostrando como que estava a humanidade seca, quebrada, destruída, sem vida. E o único que poderia trazer a vida de volta era Jesus Cristo. Aí Deus olhou para mim e para você, o filho do Pai, só a carcaça. Você lembra quando você não tinha Jesus? O vazio que havia dentro do seu coração, a vontade de tirar a sua vida, a vontade de abandonar tudo, largar tudo, um vazio insuportável dentro de você. Deus viu isso. E assim como nós somos crucificados, o profeta Jeremias fala que Deus arrancaria o coração de pedra, Ele daria um novo coração. O coração que bate aqui agora é esse coração aqui. Porque agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Deus olhava para a cruz, Ele não via Jesus, Ele via eu e via você. Agora, quando Deus olha para mim e para você, para mim e para você, Ele não vê eu, Ele não vê você. Ele vê quem? Ele vê quem? Eu vou condenar, eu vou matar, eu vou destruir. Mas quando Ele chega, Ele vê que? Jesus. Ele pagou os nossos pecados. Ele nos comprou com um alto preço. Sabe qual é a piração, a loucura que o diabo entra? Sabe quando é que o diabo fica endemoniado? É quando ele olha para mim, quando ele olha para você, e ele diz: aquele maconheiro, aquela prostituta, aquele homossexual, aquele bandido, quando ele olha, ele não consegue mais ver, porque ele olha, ele vê Cristo em nós, porque ele olha, ele vê uma nova criatura, porque ele olha e vê que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Moisés nos dá um pouco dessa interpretação quando ele está com Deus e ele desce do monte e as pessoas não conseguiam contemplar o rosto de Moisés, porque o seu rosto brilhava. Quando eu aceito o sacrifício e eu confesso e eu aceito e eu deixo Cristo vir morar em mim através do Espírito Santo, até o sacrifício de Jesus, o Espírito Santo não podia habitar no homem, porque não havia nenhum corpo purificado para ter a habitação do Espírito Santo. E o homem por si só ele não conseguiria, mas Jesus, através do sacrifício, Ele nos purificou e Ele nos preparou para sermos casa, para sermos habitação, para sermos morada do Espírito Santo. Você não é qualquer um, você não é pequeno, você não é o pior da sua família, não. Você é a escolha perfeita do Senhor Jesus.
Quando o diabo olha para você, ele não vê mais aquela pessoa rancorosa, ele não vê mais aquela pessoa bruta, ele não vê mais aquela pessoa ignorante, ele não vê mais aquela pessoa malvada, ele não vê mais aquela pessoa, porque ele vê quem? Ele vê Jesus. O sexto milagre da cruz é a reconciliação do filho com o pai. Dá um abraço aí, bem legal. Ó, eu e você nunca, por méritos próprios, poderíamos abraçar o Senhor Jesus. Nunca. Mas através do sacrifício, o Senhor nos reconciliou. Pode voltar. Você pode ficar de pé. Nada. Nada e nem ninguém